de forma que a gente busque, né, maior autonomia, maior resiliência e autenticidade das organizações do terceiro setor, e para que assim elas alcancem, né, de maneira mais assertiva o impacto, né, pretendido por cada uma delas. E aí, enquanto missão, né, e o projeto, né, o Café Projetos e Terceiro Setor, ele é muito alinhado a essa missão, enquanto desenvolver o ecossistema de impacto social. Então, quando a gente pensa em impacto social, todos os agentes e todos os setores que a gente puder trazer para perto, para a gente estar dialogando e contribuindo para essa visibilidade, para que a gente, para além da visibilidade, consiga alcançar essas organizações de uma maneira efetiva também. Então, por mais que a gente trabalhe com empresas, prestando serviços para empresas, o nosso foco é contribuir para a autonomia de organizações do terceiro setor. Então, se a gente desenvolve um programa de voluntariado de uma empresa, a gente vai fazer esse match, esse link com organizações do terceiro setor. Isso é muito importante para a gente. Esse é o propósito, né, enquanto Pocante, e agora mais para frente ali, quando a gente iniciar a conversa sobre projetos, a gente vai trazer isso em relação ao propósito. Então, que essa partezinha fique marcada para que vocês entendam que esse é o nosso propósito e todos os nossos projetos são pensados por esse propósito. Fica a dica. E alguns cases aí que a gente tem de como pocamos, e eu acho que vale falar, né, gente, para quem não conhece o termo pocar, é um termo capixaba do Espírito Santo, que significa explodir. Eu acho que é melhor um capixaba falar, porque eu sou sou mineira, mas incorporei com corpo e alma. Ibra, quer traduzir o termo pocar para a gente? Ó, eu acho que melhor que produzir, a gente fez um post falando sobre isso, mas a pocante ela nasce no solo capixaba, né? Mas o pocar, além do significado verbal ali, que é o teórico, tem Explodir. o que é o sensitivo, né? Então a gente traz, se fosse para traduzir em palavras, seria pocar, estourar, fazer acontecer. Ou às vezes pode ser o pocar tanto no sentido positivo, como eu vou te pocar no sentido de pegar você na porrada, né? Não é Mas, nesse sentido. mas mais que isso é o significado de fazer acontecer, e é claro, expandindo aí para os outros estados, mas a gente traz essa raiz capixaba, né? Fiquem à vontade também para compartilhar no chat, tá, gente? Os bons capixabas aí. Bom, e como focamos, né? O nosso grande carro-chefe foi o Regenera, desde 2020 aí trabalhando mais de 90 organizações e entidades certificadas. Nós trabalhamos com 10 áreas, né, de conhecimento aí para que a gente possa, ao longo de uma jornada, contribuir para essa autenticidade, essa autonomia, essa resiliência das organizações do terceiro setor. E é uma jornada muito bonita. A gente já teve aí a Vale com a gente, a Amigabe, Grupo Pega Branca, neste ano, inclusive, de uma maneira muito bonita, trazendo de uma maneira aberta para todas as organizações que quisessem participar também, não apenas os vinculados ao Amigabe. Também tivemos ano passado o Hub. O Hub é uma iniciativa de aceleração de organizações, estamos preparando, inclusive, né, uma nova edição aí bem interessante e mais ampliada para o ano de 2025. A gente teve 5 entidades incubadas ao longo de 6 meses no ano passado. Foi um projeto aí patrocinado pela Vale e foi muito bacana. E o Hub, uma coisa bem interessante, é que a conclusão do Hub, o último encontro do Hub, foi o que fez existir o Café Projetos e Terceiro Setor. A gente estava concluindo esse projeto e as organizações que estavam participando queriam dar continuidade nos diálogos que a gente tinha mensalmente. No Hub, a gente tinha a cada mês um encontro para falar de um tema. E o tema que, depois que acabou o Hub, que nós trouxemos, foi gerenciamento de projetos, boas práticas para gerenciamento de projetos, e essa foi a primeira edição do Café Projetos e Terceiro Setor.
que aconteceu em junho do ano passado. Então, esse é quando a gente fala de transição de projetos, inclusive, né, essa é uma forma da gente fazer uma transição de um projeto que faz nascer um outro projeto a partir de uma necessidade identificada. Desenvolvimento do programa de voluntariado, como a gente compartilhou um pouquinho antes, pelo Grupo Águia Branca, a gente trabalha aí desenvolvendo a líder desse projeto, a Ju, aí, lindamente conduzindo essa jornada. Também falando, né, das organizações diretamente aí do terceiro setor, a gente também teve um projeto, um case bem bacana com o IWCA, que tiveram alguns encontros, né, 35 encontros para construção e fortalecimento de um sonho coletivo para essas mulheres produtoras de café. E também estamos aí juntos com o Instituto Marca, trabalhando aí, né, na assessoria do desenvolvimento organizacional, nesse pensamento mais estratégico, e também o programa de voluntariado deles. Fato é que também criamos projetos. Então, daí, como eu disse, a partir do Hub do ano passado, nasceu o Café, Projetos e Terceiro Setor, que tem o objetivo, né, de gerar conexões entre profissionais que trabalham, né, com o desenvolvimento social. Então, independente do setor que atuam, né, conectar essas pessoas e desenvolver também novas capacidades relacionadas à área de projetos para desenvolvimento social. Então, a gente entende o repertório amplo quando a gente fala de projetos, tanto tema que cabe, né, dentro dessa área de projetos, e para a gente poder trabalhar a nossa escrita, a elaboração em si, o gerenciamento, a gente precisa se capacitar. Então, nós também trazemos temas que são bem aderentes a toda a interdisciplinaridade, né, da área de projetos, e também temas voltados para a gestão, para a liderança, porque tudo isso é totalmente, né, convergente com os projetos que a gente toca dentro das organizações. Esse aqui é um registro que nós tivemos aí da nossa última edição. A gente teve uma parte bem prática nessa última edição, então a gente precisou restringir o público. A gente teve aí a presença, né, de 50 profissionais da área e foi muito mão na massa, foi muito legal. E foi a partir desta edição que veio a oportunidade da gente estar trazendo para esse online. Então, cá estamos para falar de elaboração de projetos de impacto. Vale ressaltar o Café, é uma iniciativa aí com todos esses patrocínios, essa rede aí de empresas e de organizações do terceiro setor, que eu falo com muito orgulho. A gente ter aí a Karin do Cariacica Down com a gente, foi muito importante, fechando, inclusive, né, as nossas últimas cotas aí que nós tínhamos. Boulevard Shopping, o Instituto FUCAP também com a gente, Grupo Águia Branca e a Vale. E os parceiros que estão sempre com a gente, Fundais e Global Touch. Quando nós trouxemos aí no início, né, a questão dos desafios relacionados à elaboração de projetos, suscita um pouco da gente por que isso é tão polêmico, né? Porque tem um desafio natural, e aí no primeiro encontro que nós tivemos, né, no mês de maio, ficou muito transparente para a gente a questão de técnica, de escrita, da gente pegar a nossa ideia e tangibilizar isso num papel. E isso, por todos os desafios que a gente tem, e também, né, por um projeto, se a gente escreve um objetivo, esse objetivo ele tem que estar linkado com todas as outras áreas que nós estamos escrevendo. Então, se a gente tem um desafio no cronograma, que não é o caso de ninguém aqui hoje, nós temos problema com todas as outras sessões que nós trabalhamos na elaboração de projeto. Se a gente tem um desafio para escrever um objetivo geral, que seja direto, conciso, provavelmente a gente vai ter muitos desafios nas outras áreas de escrita do projeto. Então, por isso que é polêmica, a gente acaba realmente, se a gente não traz a sistematização de todas as informações que a gente tem, a gente acaba realmente bloqueando e travando, parados realmente na escrita, né?
E, ao mesmo tempo, por que que é tão importante falar de projetos? A gente vive nessa polêmica de todos os desafios que nós, enquanto terceiro setor, né, já estamos cansados de viver, né, esses desafios, mas é muito importante falar de projetos. São os projetos que vão sistematizar as nossas atividades, são os projetos que vão sistematizar as nossas ferramentas de monitoramento e avaliação de impacto, que é um outro desafio que a gente tem, estruturação de indicador. Quem que gosta de fazer indicador? Indicador de processo, indicador de resultado, é um desafio muito grande. Os projetos também trazem assertividade de investimento. Quando a gente tem um projeto bem elaborado, a gente consegue saber para quem que a gente vai apresentar, qual vai ser a empresa, ou o parceiro-chave que a gente vai acessar para aquele investimento, porque ele está bem escrito, sabe qual que é o objetivo, os resultados que a gente espera alcançar. E ele vai tangibilizar o mais importante, gente, para projetos de desenvolvimento social, é que ele tangibiliza as nossas entregas aos beneficiários. Ainda assim, as nossas entregas, né? A gente está falando de bem-estar, de qualidade de vida, muitas das nossas entregas são menos tangíveis. E aí entra até uma polêmica de intangível e menos tangível. Tenho praticado falar um pouco mais que é menos tangível. A gente consegue criar indicadores para a gente tangibilizar esses resultados, mas é muito mais difícil. Por isso que normalmente a gente fica número de atendidos. Normalmente a gente trabalha com esses indicadores que sintetizam de uma maneira mais tangível o que, que a gente está entregando. Mas a gente entrega muito mais que isso e nós sabemos disso, né? E o outro ponto muito importante, quando eu falei de propósito lá atrás, do propósito da Pocante, é que os projetos, eles nos fazem, né, alcançar o nosso propósito organizacional. Então, assim, a gente, enquanto pocante, a gente chega a ser muito chato, assim, inclusive, quando a gente vai pegar um projeto para escrever, para a gente pensar, né, na formatação de um projeto, mas a organização, ela não sabe, qual que é o seu propósito de existência. Como que eu vou escrever um propósito se eu não sei a minha visão, os meus valores para eu criar aquela cultura que vai oportunizar esse projeto, né? Então, o estabelecimento, gente, dos direcionadores estratégicos, missão, visão e valores, é muito importante para a gente começar a pensar nos projetos das nossas organizações. Então, vamos começar a exercitar a escrever os nossos projetos pensando nesses nossos direcionadores, para fazer com que os nossos projetos nos façam alcançar a missão, o impacto que a gente está pretendendo alcançar. E aí o que eu faço, o que é que a gente trabalhou, inclusive, né, no mês passado no nosso encontro, por que que é importante, por que que é polêmico, é desafiador, por que que ao mesmo tempo é importante, né, a gente está falando, mas por que que a gente nas organizações não tem alcançado tanto sucesso nos nossos processos internos? Por que que a gente sabe dos desafios, a gente sabe da importância, mas por que que internamente a gente não consegue trazer essa fluidez dentro dos nossos processos? E aí eu queria convidar duas pessoas para estar compartilhando dentro da perspectiva da sua própria organização. Por que que eles são importantes? Falar de projeto é importante, mas a gente não consegue operar produtivamente nessa área. Quem gostaria de compartilhar? Pode abrir o microfone. Alguém? E Letícia, Oi, Ei, Rogério! tudo bem? Ai, que alegria! Eu vejo aqui o seguinte: quando a gente faz os projetos, a impressão que tem é que a organização ela tem uma tendência a querer apagar incêndio. E não se apaga incêndio com projeto, ou seja, não tem uma demanda urgente, você não se resolve isso com projetos. Então, assim,
eu vejo uma necessidade de que haja um melhor alinhamento na própria gestão da organização para entender que projetos você entra num outro mundo que é um outro tempo. Então, quem está com o recurso, ele está analisando projetos, ele não tem a pressa que você tem, muitas vezes. Então, é necessário que haja esse entendimento de que projeto a gente trabalha com a visão de um prazo mais elástico, às vezes vai para o médio prazo ou algo nesse sentido. Então, esse é um ponto que muitas vezes a gente quer tudo de uma forma imediata, né? E aí, Legal. então, aí entra um pouco de frustração nesse caminho, né? Bacana, Rogério. É isso. Obrigada. Obrigada. Quem mais, gente? Mais uma aí. Mais uma pessoa. Maria, eu vejo muito do que o Rogério trouxe, né? E a gente, a partir da gestão, trazer uma cultura para a própria instituição, da conscientização da importância de projetos, também acaba impactando nessa não produtividade de fato da gente ter essa cultura relacionada a projetos. Então, por exemplo, uma pessoa da equipe ou duas possa compreender a importância desses projetos, mas ademais das gestões, às vezes não se vê como contribuir, a forma de contribuir. Então, eu acho que também que isso não obtém esse sucesso, sabe? Trazer isso de uma forma de conscientização. Legal, legal, Sidney. Eu acho que complementa, né, o que o Rogério e o Sidney aí compartilham. E o que me vem, assim, é que essa coisa também do apagar incêndio, né, a gente ouve tanto, né, nas organizações do terceiro setor, e eu acho que é importante a gente levar para dentro, e aí tem várias técnicas que a gente pode, tem a técnica lá dos 5 porquês, né, que é super simples, para a gente ir se perguntando, tem a do espinha de peixe, tem várias formas aí da gente trabalhar, da gente entender qual que é a raiz do problema, para a gente realmente chegar à raiz do problema e parar com esse sentimento, né, de estar apagando incêndio o tempo todo e achando que os projetos vão realmente resolver o que é mais estrutural, o que é mais profundo dentro da organização, né? E a questão também da gente, do que o Sidney traz, toda a equipe de ponta a ponta precisa, em alguma medida, entender os projetos que estão sendo executados dentro da organização. Né? Pô, a gente tem um projeto de educação, o educador está lá na ponta, só que ele não sabe, não faz a ideia daquele relatório chato, aquele formulário chato que eu mando para ele, para preencher mensalmente, né, Cid? Para a gente poder ter resultado que vai avaliar o nosso impacto. Então, assim, a gente tem que trazer essa clareza para entender a importância dessas ferramentas, de ponta a ponta, daquela pessoa que está lá na ponta com a criança até a alta gestão realmente da organização. A gente vai trazer as devidas linguagens, obviamente, né? Mas isso é extremamente importante para essa fluidez, inclusive dos projetos dentro das organizações, né? Então, a gente partindo do princípio, né, que a gente entende a importância da elaboração de projetos para organizações aí do terceiro setor, especialmente, né? E especialmente para a gente alcançar o nosso propósito maior, né? Por onde que a gente começa? Quando a gente fala de elaboração de projetos, por onde a gente começa? E aí a gente vai trazer um beabá aqui, gente, bem simples e com exemplos, né? Para que a gente possa fermentar a cabeça mesmo e exercitar nessa escrita. Gente, começamos pela identificação da necessidade. Não tem como, e é muito engraçado, porque às vezes a gente pergunta, né, por que que o projeto precisa existir? Normalmente vem muita questão particular, do porquê eu acho que é melhor, porque eu acho que isso aqui vai dar certo por conta disso, disso e disso. E não é tão particular assim. A gente precisa entender qual que é a real necessidade, qual que é o problema que a gente pretende resolver. Esse é o primeiro passo. Então, se a gente tem uma organização, e aí trazendo para o viés da educação, que trabalha com crianças e, sei lá, educação não formal, a gente pode trazer as famílias para perto, todo o nosso público que a gente trabalha, para entender quais são essas demandas, essas necessidades. Vamos fazer uma entrevista com a galera,
vamos trazer essas pessoas para perto para a gente entender quais são as reais necessidades da comunidade, do nosso público, para a gente ter o quê? A assertividade de impacto. Quando a gente fala de projetos de impacto, são projetos que partem de uma necessidade, mas de uma necessidade embasada. Então, a gente traz, né, dentro do contexto, que antes da gente pensar na justificativa do projeto, a gente entender esse contexto que a gente está inserido enquanto organização. Nós estamos em uma comunidade, nós estamos atendendo os beneficiários que têm um perfil tal. Quem tem o perfil do seu público mapeado? Quem sabe dizer perfil socioeconômico, demográfico, quem compreende esse público? Para a gente poder ter essa análise desse estado atual e a gente começar a projetar uma análise de estado futuro, aonde a gente quer chegar, o que a gente quer resolver, né? E aí a gente compartilha de uma ferramenta que é muito utilizada, né, nessa fase de desenho de projetos, que é a árvore de problema e a árvore de soluções. A árvore de problema, nós iniciamos aqui à esquerda pelo problema central. Vamos dizer que o problema que a gente identificou é a alta taxa de analfabetismo. Aqui, gente, a gente está trazendo de uma maneira mais genérica, tá? Mas aqui a gente pode alta taxa de analfabetismo na comunidade XPTO, trazendo uma especificidade sobre onde está sendo atuado. Aqui embaixo do problema, nós vamos trabalhar as causas. Quais são as causas que levam à alta taxa de analfabetismo? Então, pode ser falta de interesse ou motivação dos alunos, necessidade de crianças trabalharem para complementar a renda da família. Tudo isso são causas que podem afetar essa alta taxa de analfabetismo. A partir desse problema, quais são as consequências que esse problema gera? Exclusão social, desestrutura familiar, maior vulnerabilidade a crimes e violência, baixa autoestima e sentimento de impotência, aumento da evasão e da defasagem escolar. Então, aqui nós sistematizamos, né, essas ideias de maneira que as causas geram esse problema e o problema gera essas consequências. A árvore de soluções, nós trazemos aí um espelhamento dessa árvore de problemas. Então, aqui, se a gente está falando de um problema de alta taxa de analfabetismo, qual que é esse objetivo que eu quero alcançar? Qual é esse estado futuro que eu estou projetando? Reduzir o índice de analfabetismo na comunidade Z. Então, esse é o objetivo que eu quero alcançar. Eu já estou fazendo uma análise futura de onde que eu quero chegar. E aqui nós temos, a partir do objetivo, né, a intervenção que nós vamos fazer, então, programas de alimentação escolar, atividade para reforço escolar, atendimento individualizado, suporte psicossocial. Então, aqui as intervenções que nós vamos promover para a gente alcançar esse objetivo que desejamos de reduzir o índice e gerar alguns resultados que nós esperamos alcançar. Maior frequência escolar, redução de evasão e defasagem escolar e alguns dos resultados que a gente pretende alcançar. Isso aqui já dá uma transparência e uma lógica muito grande para quando a gente começar, de fato, a escrita do projeto. E aí, gente, só um ponto bem importante, a gente vai compartilhar esses slides, tá? Fiquem super tranquilos. A gente tem uma avaliação no final, e aí, pela avaliação, a gente pega o e-mail e a gente vai compartilhar os slides, tá? Após a gente identificar a necessidade, o que a gente precisa fazer? Justificar por que esse projeto é importante e relevante. A parte de justificativa do projeto é uma das mais importantes. É onde a gente vai estar praticamente realmente vendendo o nosso projeto. A partir dessa análise que a gente faz do cenário atual e essa contextualização local, a gente traz por que esse projeto é importante. E como que eu costumo trabalhar, que eu acho que é uma boa prática. Aqui eu trouxe um exemplo também, então depois vocês vão ter acesso, mas é importante, se a gente está falando de analfabetismo,
quais dados que a gente vai buscar. E, normalmente, uma prática bem legal que traz uma escrita bem sistematizada, né, na justificativa, é a gente trazer dados nacionais e a gente vai filtrando para estadual, local, até chegar na nossa comunidade, até a gente chegar no nosso público. Então, aqui a gente traz alguns dados do IBGE, do PNAD, né? Também, quais são os documentos importantes, a gente está falando de educação, de crianças. A gente tem que falar do ECA, do Plano Nacional de Educação. Então, a gente traz essa robustez de que a gente tem propriedade e conhecimento sobre o que a gente está querendo propor. Então, aqui a gente traz dados de pesquisas a nível nacional e a gente traz uma informação de que na escola XPTO os desafios também são significativos em relação aos índices de alfabetização. Isso aqui é um super exemplo, tá, gente? Com uma taxa de apenas 55% dos alunos alcançando o nível esperado para a sua idade, alta defasagem. Então, assim, este projeto se justifica pela necessidade de contribuir com o Plano Nacional e trabalhar o acesso a um direito universal, garantindo que as crianças desenvolvam habilidades básicas de leitura e papapá. Então, essa construção é uma pena que eu não consigo interagir tanto e ver todo mundo, mas faz sentido quanto trazer nessa lógica, né, de dados e de dados confiáveis, dados de pesquisas que a gente realmente possa confiar, para poder subsidiar a nossa justificativa. Então, o nosso primeiro passo é esse. Em seguida, temos o nosso objetivo geral. Por que estamos fazendo este projeto? Essa declaração ela precisa ser objetiva e ela vai trazer a finalidade total desse trabalho. O objetivo ele também tem que estar diretamente relacionado à melhoria do problema que a gente vai se propor a resolver. Então, quando a gente trouxe a árvore de problemas e de soluções, o objetivo a gente já resgata ele aqui, que é o que a gente pretende alcançar, é a nossa finalidade. E aí, falando de um projeto de educação, vamos supor que o objetivo seja contribuir para a alfabetização de alunos com defasagem escolar da escola XPTO no período de contraturno. Bem sintético, genérico, mas bem objetivo. E aí, um ponto que a gente não pode deixar passar: objetivos de desenvolvimento sustentável. Nós não vamos conseguir entrar a fundo aqui, a gente tem um material que depois a gente pode compartilhar, inclusive, sobre os objetivos dos ODS, mas a gente não pega um ODS para chamar de nosso num projeto só porque eu estou falando de educação e aí o meu ODS é 4, educação de qualidade. Cada um dos objetivos, e aí para quem não conhece o ODS, gente, pesquisem, é muito importante porque a gente está falando de um pacto comum entre diferentes agentes, pessoa física, empresas, corporações de todos os tamanhos possíveis. É um pacto comum para que a gente, até 2030, super ambiciosamente, consigamos erradicar a pobreza. Para isso, nós temos esses 17 objetivos e cada um dos objetivos tem as suas metas. E é nessas metas que nós temos que ler uma a uma e entender se nosso trabalho está sendo sinérgico, coerente com essas metas. Qual meta o meu projeto está totalmente relacionado? Então, não é só pelo quadradinho coloridinho, a gente tem que entrar em cada um, entender, estudar um pouco mais para entender o quanto o nosso projeto realmente está afinado com as metas que já são estabelecidas desses objetivos. Depois do objetivo geral, nós temos os objetivos específicos. O que eu preciso realizar para alcançar o objetivo geral? E é basicamente isso. Esses objetivos, eles vão ser um norte para poder guiar a gente de uma maneira prática e operacional para a gente implementar o projeto e alcançar
o nosso objetivo geral. E aí, um exemplo do que a gente trouxe. Se a gente tem um objetivo geral de contribuir com a alfabetização de alunos com defasagem escolar, quais... Ixi, está geral também, gente, depois eu corrijo aqui, desculpem. Consegue passar a caneta, Ibra? Só para facilitar aqui, o objetivo geral segundo está duplicado, colocar específicos. Enquanto objetivos específicos para a gente alcançar o objetivo geral, nós temos aula de reforço para aprendizagem coletiva, atendimento individualizado para leitura, escrita, então a gente vai ter as aulas coletivas, mas a gente também vai ter um repertório individualizado para aquele aluno. E também oferecer um suporte psicossocial aos alunos. Um ponto bem importante também, quando a gente fala de projetos de impacto, é a gente entender a interdisciplinaridade das nossas áreas de atuação. Quando a gente fala de pobreza, a gente não está falando apenas de renda. Quando a gente fala de educação, de taxa, né, de analfabetismo, não é só aprender a ler e escrever em si, é sistêmico. A gente precisa compreender de uma maneira sistêmica como, né, a criança pode estar indo sem alimentação para a escola e por isso não consegue aprender. A criança ela pode estar sem uma desestrutura familiar imensa. A gente só vai saber disso conhecendo o nosso público, que é lá na fase inicial, quando a gente está analisando o contexto. Então, nesse caso aqui, onde que eu quero chegar? Nesse projeto, enquanto objetivo específico, nós também vamos oferecer suporte psicossocial aos alunos, porque entendemos que a gente ter uma equipe que possa dar esse suporte para as crianças e para as famílias, possa contribuir diretamente para essa criança se fortalecer e conseguir ter maiores êxitos aí no aprendizado. Ok? Fiquem à vontade no chat aí, hein, pessoal. Em seguida, público beneficiário. Quem são as pessoas que se beneficiam com o projeto? E quando a gente fala de público beneficiário, a gente está falando de público direto e de público indireto. Se eu estou falando de crianças, o meu público direto vão ser as crianças. Só que qual que é a faixa etária? Qual que é o perfil dessa criança? Perfil demográfico, socioeconômico? Quais são as informações que a gente tem sobre esse público? E isso é muito importante para a gente saber como a gente acessa esse público, como a gente trabalha com esse público dentro das nossas organizações, se a gente precisa colocar no projeto que a gente precisa de um acompanhamento psicossocial, porque são crianças que, em maior parte, passam por alguma situação de violência, de cerceamento de direitos, são crianças em vulnerabilidade. Então, a gente precisa ter conhecimento desse público. E se a gente está lá no objetivo geral, falando que nós vamos trabalhar com crianças da escola CHIPS XPTO, nós precisamos trazer que diretamente são os alunos da escola XPTO matriculados no projeto. E é importante aqui a gente trazer faixa etária, renda média per capita aí da família, que aí são os dados, né, socioeconômicos, condições de moradia, se tiver. É muito comum as organizações, quando fazem a matrícula, né, da criança, passar por uma entrevista. Normalmente, é assistente social que toca essa frente. Então, vamos sentar com cada família que está indo matricular a criança e aplicar um questionário inicial para compreender esse perfil da família, né? E qual que é o público beneficiário indireto? Os professores, as famílias dos alunos, e como que a gente alcança esse público? Os professores das escolas, se a gente está atendendo as crianças que eles atendem, a gente vai estar contribuindo com o processo do professor indiretamente. Se a gente trabalha com acompanhamento psicossocial para criança e para família, a gente também está alcançando a família.
Se a gente tem encontros ou outros trabalhos, né, que agreguem outros atores a esse projeto, também são indiretos. Mas entendem como é diferente, transparente essa diferença, né, entre quem é diretamente impactado pelo projeto e quem é indiretamente impactado? E isso também tem que estar muito bem definido. Em metodologia, aqui a gente chega no como. Como que a gente vai operacionalizar tudo isso para a gente poder alcançar os nossos objetivos? E aí, quando a gente fala daquelas fases, né? Planejamento e organização, implementação e monitoramento e avaliação que está ali, né? E a avaliação final do projeto, normalmente é trabalhado nessas 3 fases. Isso traz, quando a gente diferencia em fases, isso também traz uma organização, tanto na escrita quanto no nosso modelo mental de operação, né? Então, a gente vai descrever passo a passo de como que a gente vai atuar em cada uma das fases do projeto. Aí aqui a gente tem, né, como eu disse, organização e planejamento, implementação. Dentro de implementação, a gente faz em paralelo o monitoramento e avaliação, e, por fim, prestação de contas final com relatório aí, final técnico, financeiro, né, e tudo mais. E aí, que na metodologia, não tem como a gente escrever uma metodologia completa, mas aqui a gente pode exercitar, e quem quiser se sentir à vontade para trazer, né, ideias e compartilhar um pouco disso, a gente diferencia, né? Então, na primeira fase, a gente vai começar, a gente vai fazer tudo escritinho de como que vai acontecer o rolê todo. Então, a gente vai iniciar pelo processo de divulgação do projeto, para que a gente possa acessar o público que a gente pretende acessar. A gente vai nos equipamentos públicos, a gente vai nas escolas divulgar o projeto, pegar possíveis contatos de possíveis crianças que possam vir a serem matriculadas no projeto. Essa primeira fase vai contar com a realização da matrícula dos participantes que vão, né, aderir, serem cadastrados aí no projeto. Também nessa fase a gente vai organizar todos os materiais necessários, realizar contratação de pessoal, compras de equipamento, tudo que a gente precisa fazer nessa primeira fase. Nessa primeira fase, gente, de organização, de planejamento, é nessa fase que a gente faz as ferramentas de monitoramento e avaliação do projeto. A gente não pode deixar isso para o final. Se a gente não começar lá no início do projeto, pensando que eu preciso saber que aquele aluno entrou com uma média de aprendizagem, suponhamos, 4, e no final do projeto ele saiu 10. Olha a diferença que esse projeto não gerou na vida dessa criança. Então, no início, nós precisamos já ter essas ferramentas estruturadas via forms, no impresso que seja, né, diretamente com as famílias. Se for o educador social que vai aplicar, né, vamos treinar essa galera, como é que aplica, vamos fazer uma amostra para a gente entender como é que está. Mas é nesse primeiro momento que a gente vai fazer essas ferramentas. Não deixem para fazer no meio do rolê, não deixem para fazer no final do projeto, que a gente não vai conseguir traduzir os alcances que a gente teve ao longo do projeto. E ainda em metodologia, né? Vamos trazer para perto os beneficiários, quem a gente atende, para a gente escrever o projeto. Vamos chamar quem está sendo atendido para falar o que é importante ter? Quem já parou para ouvir as crianças? O que está faltando aqui na organização? O que eu posso melhorar para você alcançar sucesso que é XYZ, independente da organização que seja, né? Mas vamos trazer para perto, gente, as nossas famílias, o nosso público beneficiário, para a gente assegurar atendimento às necessidades. Isso é muito importante. Às vezes, a gente coloca uma atividade na organização e não alcança matrícula. Talvez porque realmente não seja o mais aderente e adequado para aquela comunidade, né? Elaine, que alegria bonita! Olá, olá.
Eu cheguei um pouquinho atrasado, mas quando você coloca essas... Boa noite a todos, né? Boa noite, boa noite. Quando vocês colocam essa situação dessa questão assim, de ouvir, é uma experiência muito rica que a gente teve. Por quê? A gente sempre pensou os projetos, pensou as ações no que a gente achava que as crianças, os adolescentes e os idosos queriam. E aí, a nossa última experiência, e a gente muitas das vezes tinha dificuldades de encontrar, pensava numa ação, pensava no tipo de oficina, mas foi uma das melhores coisas que a gente fez, a gente ouviu, a gente fez uma enquete, o que os meninos queriam fazer. E dentre delas, depois que a gente já estava com quase tudo estruturado, as meninas vieram com uma ideia de querer fazer teatro. Falei, não, teatro nunca vingou aqui, mas será que agora vai vingar? E foi bacana que eu falei para elas, ó, vocês vão fazer uma listagem de quem quer, até 15 pessoas. Isso já tem uns 2, aí a gente foi estruturando, conseguimos a pessoa para dar aula de teatro. A aula de teatro ela tinha sido pensada para 15. Hoje tem uma variação de 20 a 25 toda semana. E eu acho isso incrível, uma coisa que partiu deles. E a gente nunca teve tanto volume numa oficina só. Perfeito, Elaine. Não preciso falar mais nada, gente. Um ótimo exemplo. Obrigada, Elaine, pela contribuição. Um outro ponto importante é a gente ser flexível. A gente escreve o projeto lá no início, mas a gente não está escrevendo na pedra. Então, a gente pode fazer possíveis ajustes e adequações ao longo do tempo se as coisas mudam, né? A pandemia veio aí para provar, né, gente, que a gente não tem controle de nada. E quando a gente está trabalhando, né, com pessoas, lidando com esses resultados que não são tão tangíveis, às vezes a gente vai ter que precisar mudar de rota e tá tudo bem. Só que para a gente ter ideia dessas rotas que a gente precisa reconduzir, a gente precisa fazer ciclos curtos de avaliação. Então, quando eu falei lá do monitoramento que a gente faz na primeira fase, no início do projeto, é a gente pensar de 3 em 3 meses, fazer uma avaliação com o público beneficiário, entender como é que está o projeto, o que, que pode melhorar, o que, que precisa, né, ou de sugestões, de coisas a mais, é trazer realmente para perto, para se a gente precisar adaptar a metodologia, né? E dados e evidências anteriores são muito importantes. No final do projeto, tem uma ação bem comum da gente fazer, que são as lições aprendidas. Chegou no final do projeto, vamos sentar, nem precisa ser só no final do projeto, tá, gente? A gente pode fazer lições aprendidas, um feedback aí, né, famoso feedback, mas, sei lá, a cada 4 meses, e no final do projeto fazer um super aí, pensando em todo o projeto. Mas vamos ver o que, que deu certo, evidências que foram super legais, que a gente precisa manter e melhorar e pensar nesses incrementos que vão sendo feitos aos poucos e com segurança, né? E aí chega numa fase um pouco mais crítica, pós-metodologia, pensando em metodologia aí, monitoramento e avaliação. Monitoramento e avaliação a gente faz dentro da fase de implementação do projeto. É aqui que a gente vai ver o que, que a gente precisa medir para saber se a gente está alcançando os resultados que a gente quer alcançar. Então, a gente vai definir, é uma definição, né, sobre os resultados que a gente espera alcançar. O monitoramento é um processo contínuo. A avaliação já é uma análise sistematizada, mais sistemática, daquilo que a gente está monitorando com os relatórios, com a frequência, a presença dos alunos, lista e todas as ferramentas que a gente tem para esse monitoramento. E ele, né, essa avaliação vai trazer a eficácia e o impacto real que a gente está gerando pelo nosso projeto, com os nossos atendidos. Uma ferramenta, mais uma aí, muito interessante. Quem não conhece, teoria da mudança, muito bom da gente trabalhar, porque traz uma visão, né, de atividades, de processos, de toda a elaboração de projetos, que só de ver o quadrinho, isso já abre a mente de uma maneira muito mais transparente. Então, se a gente tem um impacto de reduzir
O índice de analfabetismo na comunidade Z, esse é um impacto maior, e quando a gente fala de impacto, a gente está falando a longo prazo. É uma coisa que possivelmente a gente não vai ver de um ano para o outro. E isso também acontece muito nas organizações, da gente querer resultados rápidos. E não, os resultados não acontecem de maneira rápida. Por isso que é importante também, quando a gente fala dos projetos estratégicos que a gente tem da nossa organização, a gente sustentar eles, porque a gente entende que esses projetos estratégicos é uma coluna aí, é transversal, firme, robusto, para a gente alcançar diretamente aquele impacto que a gente pretende. E não a cada ano ficar pensando em projetos disso, daquilo e ficar mudando muito, porque assim a gente não consegue alcançar esse impacto que a gente deseja com assertividade e efetividade. Então, a gente tem o impacto de reduzir o índice de analfabetismo, enquanto objetivo que a gente trabalhou lá no início, contribuir para a alfabetização de alunos com defasagem escolar da escola XPTO no período de contraturno. Então, isso aqui já é o objetivo que vai fazer a gente alcançar o nosso impacto. E para a gente alcançar o nosso objetivo, o que, que a gente precisa? De resultados. Então, um resultado apenas que eu trouxe aqui, alunos com proficiência em leitura e escrita. Esse resultado vai fazer a gente alcançar o nosso objetivo, que consequentemente vai fazer a gente alcançar o nosso impacto. E quais atividades eu preciso para alcançar o nosso resultado, para ter os nossos resultados? Realizar avaliação de proficiência, oferecer aulas de reforço e atendimento individualizado, oferecer suporte psicossocial, oferecer lanche, porque eu sei que o lanche é importante para a criança estar bem alimentada e ela ter condição mínima de aprender. Então, essas atividades vão fazer a gente gerar resultados e que vão fazer a gente alcançar o nosso objetivo e, a longo prazo, alcançar o nosso impacto. E quais recursos nós precisamos para viabilizar as nossas atividades? E aí, todos os recursos que a gente precisar, a gente coloca aqui. Viu como que isso traz uma sistematização muito simples do processo de impacto até aquilo que a gente precisa de recurso para chegar lá? O Rogério trouxe que alguns demandantes aí, né, trazem a importância da gente poder trazer quando, em que momento e atividade, né, o investimento ele vai ser realizado. Quer falar, Rogério? É Não, isso? é isso mesmo, você traduziu muito bem. Eu vejo muito um pedido de que seja apresentado um plano financeiro de desembolso, né? Porque muitas vezes o recurso ele chega respeitando esse plano, ou seja, não chega todo o recurso de uma vez. Você monta um Isso. cronograma e ele vai dando aos poucos, né? Então, muitas vezes, eu tenho visto, bom, já alguns casos que eu vi sendo solicitado esse cronograma financeiro. Não é bicho de sete cabeças, não, dá para montar. E dá mais É, organização para a gente, né? sim. E a gente vai falar ali um pouco no cronograma, mas tem a ver com isso, é a gente pensar que é muito comum, gente, a gente ver, né, que uma atividade de implementação está coloridinha lá na fase de planejamento. E aí a gente está falando que vai iniciar essa coerência no projeto é muito importante. Na metodologia, eu falei que as aulas vão começar no terceiro mês. E aí lá no cronograma eu já estou pintando e colocando que a atividade, que a aula vai começar no mês 1. Isso acontece muito. Então, essa atenção a gente precisa ter, de ligar a metodologia ao cronograma, o cronograma ao orçamento, à execução financeira. Isso também é bem importante. E aqui na teoria da mudança, para fechar, gente, a gente traz indicadores aqui, ó, no lado direito. Então, se a gente fala de reduzir o índice de analfabetismo na comunidade Z, a gente está falando e traz um dos indicadores que a gente pode trazer é a diferença entre o percentual de alunos que não sabem ler nem escrever antes do projeto. Então, a gente tinha, sei lá, um percentual de 80 alunos quando a gente fez a nossa avaliação bonitinha lá no início.
e o percentual de alunos que passaram a ler e escrever após o projeto. Então, no início estava, esqueci já o que eu falei, mas 80% lá no início não sabia, e no final eu fiz o mesmo teste e foi para 60%. Então, a gente tem um êxito aí. Um ponto muito importante, gente, Neemias, já vou te dar a palavra, é que a avaliação de impacto exige uma técnica e que, assim, a gente precisa trabalhar com o grupo controle, o grupo que a gente vai intervir, e é uma técnica muito difícil, porque se a gente faz um projeto que visa reduzir e contribuir para a alfabetização, essa criança ela pode estar passando por outras iniciativas e intervenções que podem estar contribuindo também para a alfabetização. E talvez não seja só o projeto. Então, quando a gente fala de avaliação de projeto de impacto na veia, o buraco é bem mais embaixo, tá? Mas a gente consegue trazer alguns indicadores sensíveis aí de processos, indicadores de resultado, que possam tangibilizar os resultados que a gente quer demonstrar. Neemias, bom te ver, garoto. Bom, boa noite a todos. Desculpa de chegar tão atrasado, eu estava tentando pegar sinal na estrada e por isso estava entrando e saindo. Só para descansar sua voz, tá, Letícia? Você não Beber falar uma sozinho. aguinha. Ih, toma água. Não, eu queria chamar a atenção de um ponto que às vezes a gente comete alguns erros assim, e eu já cometi muito, muito bobo. Quando a gente estabelece objetivos e objetivos específicos, objetivo geral e objetivo específico, que não atendem ao proposto pelo edital, por exemplo. Então, às vezes, você cria um projeto e você acha que você está fazendo um negócio muito legal, muito, e a sua ideia é muito boa, a escrita está toda muito boa, mas ela não atende a alguns critérios e, principalmente, o objeto do edital. O edital já vem com objetos definidos, então, que seja a erradicação da pobreza. Aí eu trago um projeto, né, que confronta com o trabalho infantil. Então, a gente às vezes peca nesse sentido. Os editais já trazem esse cronograma também, né, Rogério? Então, já traz esse cronograma físico e de atividades, físico-financeiro e de atividades, e às vezes a gente peca por não ler o edital. Isso é extremamente. Eu espero poder contribuir, mas eu apanhei muito. Então, estar atento ao que está escrito, porque quando você elabora um projeto da sua cabeça para uma chancela, uma coisa assim, que está um projeto em aberto, é uma coisa. Mas quando você participa de um edital, esse projeto ele não é aberto. Ele atende alguns itens muito especificados, e eles estão lá no edital. E às vezes a gente acaba incorrendo nessas infantilidades. Não é aprendizado. Eu acho que a experiência, a vivência também, né, Neemias? É muito comum mesmo, né? E isso gera uma frustração muito grande. A gente pega um projeto que a gente escreveu e fica submetendo para qualquer edital, e os editais normalmente têm, né, as áreas que quer trabalhar, né? Sei lá, projetos de desenvolvimento de base, projetos voltados especificamente para educação, outros voltados especificamente para geração de renda. Então, quando traz já nessas categorias, o quanto o nosso projeto está aderente a isso. Um outro ponto muito importante, Neemias, que você traz, é que quando a gente trabalha um projeto, né, o que a gente na Bocante tenta traduzir como um projeto estratégico, institucional, é aquele grande projeto robusto da organização que tem, sei lá, 30 páginas, que ele realmente tem todas as iniciativas, tudo que acontece na organização para a gente alcançar o nosso impacto, o nosso propósito maior. E a gente, desse projeto estratégico, a gente consegue fazer outros projetos que vão ser submetidos a editais que vão conseguir fazer a gente alcançar esse projeto maior. Então, a gente tendo clareza desse projeto maior, depois a gente fica praticamente no Ctrl+C, Ctrl+V, submetendo aos editais, né? E a gente tem maior assertividade, porque a gente sabe qual edital está coerente com esse projeto, né, que a gente tem escrito.
bem importante. Em monitoramento e avaliação, tem um ponto que se fala pouco, que são as avaliações de risco. Quem aqui, gente, costuma pensar nessa fase lá no início também? Como que quem costuma pensar e identificar quais são os possíveis riscos que podem acontecer com o projeto? Um educador ser desligado, pode acontecer de alguma outra pessoa da equipe ser desligada, algum tipo de alguma situação muito específica, dependendo do território que se atua, né? Sei lá, de violência. Quais são os riscos que a gente tem capacidade, né, de pensar, de categorizar, para se acontecer, a gente saber o que que a gente tem que fazer imediatamente. E não demorar uma semana, e não demorar um mês para a gente conseguir resolver, se resolver, e não deixar que a organização entre em alguma medida em colapso, que gere algum tipo de crise, né, organizacional. Então, é muito importante a gente considerar nos nossos projetos aí, pensar em possíveis riscos que podem acontecer, para a gente saber o que que a gente vai fazer de maneira assertiva e ágil, né? Seguindo o bonde, estamos quase acabando. Equipe de trabalho. Quais são os profissionais que a gente precisa para poder compor a equipe desse projeto? Se eu estou falando lá atrás o meu objetivo, que é a alfabetização, nos meus objetivos específicos eu trouxe que eu vou oferecer aula coletiva, aula individualizada, e vou também ter uma equipe psicossocial para poder trabalhar a nível, né, educando e família. Qual que é a equipe que eu preciso? E aqui eu vou trazer tudo. Eu preciso de coordenador de projeto, eu preciso de educador, eu preciso dessa equipe psicossocial com assistente social no mínimo, vai ter psicólogo, não vai ter um psiquiatra, não vai. Como é que a gente vai gerir essa equipe internamente também? Então, é extremamente importante a gente definir quem são esses profissionais. O desenho dos papéis e das atribuições acontece muito, é muito comum, e não só no terceiro setor, né? A gente não ter o alinhamento de atribuições e expectativa, e aí fica todo mundo batendo a cabeça, mas isso não é meu, isso é seu, e ninguém faz, e o outro faz, e costure. Então, é extremamente importante a gente ter um foco uma atenção mais profunda neste ponto também. Cronograma eu vou pular, porque ninguém aqui falou que tem problema com isso, desafio com isso. Mas cronograma fica aquele ponto de atenção, gente. É um plano, né, detalhado aí que vai falar dos prazos das nossas atividades. Se na primeira fase eu estou falando de contratação de pessoal, está no primeiro, segundo mês. Claro que pode acontecer de desligar algum profissional e eu ter que contratar no meio do projeto, ok. Mas de maneira planejada e organizada é lá no início que a gente faz. Então, lá no cronograma, quem trabalha com coloridinho vai deixar o coloridinho lá no primeiro, segundo mês. Início das atividades, quando vão começar as atividades? A gente traz isso para o cronograma. Prestação de contas final, normalmente é no último mês. Então, o cronograma traz essa gestão, esse plano, né, de previsão das atividades. Eu tenho uma atividade que vai acontecer a cada 3 meses, a cada 3 meses eu vou colocar no cronograma também. É uma boa prática assim a gente ter um cronograma que só de você olhar você consegue ver quais são as atividades. Eu costumo trabalhar muito com esse coloridinho e color ali nos meses que vão acontecer, porque você já olha e você já sabe quando cada coisa vai acontecer. Outra coisa muito importante é compartilhar esse calendário, esse cronograma para todos da equipe. Se a gente conseguir fazer um calendário anual, melhor ainda. A gente tem um calendário anual da organização, que vai ter todas as ações ao longo do ano, e a gente tem um projeto. Então, mensalmente vai ter a atividade A, atividade B, trimestralmente vai ter a outra, e a gente compartilha esse cronograma também com toda a equipe para que possam se organizar e se planejar. Ok? E o mais importante, né, gente, para que seja todo o projeto concluído dentro do prazo que a gente estava prevendo que acontecesse. Orçamento. A gente, no mês passado, quando a gente colocou essa questão dos desafios,
O segundo ponto que mais apareceu foi orçamento e planilha. O desafio de lidar com planilhas e com essa parte de orçamento. Então, esse plano financeiro que vai estar trazendo, né, uma estimativa de todos os custos do projeto, vai trazer a viabilidade financeira desse projeto. É muito importante quando a gente fala de um projeto, principalmente desses projetos que são maiores, mais robustos, a gente é como funciona, por exemplo, a Lei Rouanet. Para a gente poder implementar, a gente precisa de 20% do captado. Mas como que eu vou implementar o meu projeto, que era, sei lá, de 500 mil, com 20% desse valor? Então, a gente tem que ter aquelas prioridades. O que é fundamental para esse projeto existir e iniciar? Se eu posso começar com esse valor, eu vou criando outras metas e outras cotas para a gente ir alcançando e ampliando esse projeto. O café, inclusive, é um exemplo muito bonito, inclusive, em relação a isso. Porque o que a gente planejava lá no início do Café Projetos e Terceiro Setor tomou uma proporção que a gente teve que criar esse estabelecimento de cotas e de metas para que a gente conseguisse, inclusive, se organizar enquanto processo. Então, é muito importante a gente ter a visão desse valor macro maior que a gente precisa, né, em relação a um orçamento para cumprir todo o projeto e como a gente pode distribuir em pequenas metas para a gente poder já iniciar e ter aquele sentimento também que está indo, né, gente? Porque a gente se esperar captar 500 mil de uma vez, a gente sabe o quanto é difícil isso, né? Então, que a gente crie essas metas prioritárias com as ações vinculadas às ações prioritárias, primordiais, para que o projeto possa iniciar um produto mínimo que seja viável, né? E aí, gente, depois do orçamento, a gente tem o fechamento aí do nosso projeto, a gente trouxe as primeiras partes aí, as partes fundamentais, né, para uma escrita de um projeto. E depois que a gente tem toda essa estrutura, e aí casa muito com o que o Neemias trouxe, né? Nós vamos, a partir desse projeto, identificar as principais oportunidades e estratégias para que a gente possa viabilizar financeiramente o nosso projeto, né? Então, gera muita frustração se a gente fica submetendo, né, à torta direita, a vários editais e mandando de qualquer jeito, a gente sabe que não é assim. Então, o quanto a gente puder, inclusive, avaliar um potencial patrocinador que a gente tenha, né? Quais projetos, quais áreas uma determinada empresa costuma investir, né? Financiar projetos para desenvolvimento social. Quando a gente fala de responsabilidade social corporativa, né? Quais são essas práticas, os projetos que essas empresas costumam? Ah, é mais de educação? Então, esse aqui eu acho que tem uma afinidade com o meu projeto e eu vou tentar apresentar para ver se dá match. Então, quando a gente tem um projeto bem escrito, a gente começa a ter uma inteligência estratégica para poder direcionar os nossos esforços de uma maneira mais assertiva, né? E aí, queria ouvir vocês, nossa, muitos comentários, e queria ouvir vocês para a gente já ir para a finalização do nosso encontro. Rogério, pode falar, querido. É, Letícia, muito boa apresentação. Acho que é um tema sempre muito rico e eu acredito que de tempo em tempo tem que voltar nele mesmo, sabe? Agora, tem uma dúvida básica para mim, que é o seguinte: para fazer um projeto, obrigatoriamente, já devo ter um CNPJ montado? Ai, que polêmica. Justo essa pergunta, Rogério. É, não, Justo eu essa pergunto pergunta assim, para mim, porque às não. vezes eu vejo pessoas com ideias tão boas, com Maravilhosa. coisas tão legais, e aí você vai olhar assim, mas amigo, sem CNPJ é difícil, né? E aí então até abrir e criar e manter custa caro. Então as pessoas sofrem com isso, né?
Rogério, isso eu vou falar uma visão muito particular, assim, não tem como eu ignorar o impacto que coletivos, que indivíduos de maneira independente, que se juntam numa comunidade, o impacto que eles geram fazendo ações sem essa formalização. A gente entende que a formalização é importante para a gente acessar o recurso, para a gente se organizar melhor e principalmente para recursos, né? São poucas oportunidades que a gente tem de fundos que apoiam coletivos, que apoiam ou coletivos não formalizados, né? Organizações não formalizadas. Então, essa é uma das maiores polêmicas mesmo, porque assim traz transparência, quando tem a formalização também, né? Traz toda a questão de governança, de transparência, que hoje tem sido cada vez mais discutida e priorizada, aí, principalmente para as empresas, né? Para poderem confiar um investimento aí financeiro. Mas eu você me colocou realmente na cruz com essa pergunta. Diga, Neemias, me salva. Não vou, vou tentar contribuir, né? Eu tenho feito algumas discussões em câmeras setoriais a esse respeito, tá? Funcionar um projeto por projeto não depende do CNPJ, tá? Reunir as pessoas e realizar o projeto. Agora, organização da sociedade civil, aí não. Entidade, não. Entidade é CNPJ. Entende? Formalizado. Porque são coisas distintas. Uma organização da sociedade civil segue um marco regulatório. É a 13.019 e a 13.204. Ponto. A partir de eu quero juntar um grupo, família, comunidade e realizar um projeto, independe de CNPJ. Mas também você não capta e não engaja parceiros, patrocinadores, principalmente relevantes, financeiramente falando, e operacionalmente também, e que te traga respeitabilidade sem ser uma OSC hoje. Formalização. Se estiver à margem, é muito difícil você falar. Vou dar um. Eu trabalho contra a drogadição e violência. Eu não posso falar de marginais, ou aqueles que estão à margem da sociedade, não é o marginal na figura pejorativa, mas quem está à margem da sociedade, se eu, como entidade, estou à margem da organização mínima. Então, eu não vou conseguir desempenhar um papel institucional sem CNPJ. Se eu estiver fora da legalidade, eu não consigo. Agora, isso me impede de realizar um projeto? De forma alguma. E a maioria dos projetos começam simplesmente pela boa vontade. Depois é que vai se Ganhando organizar. mais estrutura, né? Eu acho que é bem por aí mesmo, Neemias. A gente não pode ignorar o impacto, né, que esses coletivos independentes, não formalizados, geram, né, na comunidade. E tem algumas secretarias, né, de direitos humanos aí, tem investido muito, né, nessa galera, que tem um potencial muito grande. Mas, realmente, para acessar o recurso, para trazer toda essa profissionalização, inclusive, né, trazendo esse corpo que inclui legislação, atendimento, né, e tudo mais, realmente a formalização é importante, né? Eu costumo sempre direcionar o seguinte: ó, o primeiro projeto que você precisa fazer é organizar sua empresa, é abrir o seu CNPJ, porque é a partir daí que você consegue alcançar novos voos. Então, assim, eu só queria ter essa chancela de vocês, se esse pensamento é esse mesmo. Tá A legal. chancela não vai vir de mim, não. Quem sou eu, Rogério? Não, mas Mas é a isso gente não mesmo. pode ignorar também o custo que é essa formalização, e não é fácil para todo mundo, não Sim, é? ela não é barata, né? Principalmente para quem Isso, e está. é um processo difícil também, não é simples, né? É, Exige um trâmite jurídico, apoio também, né? Complicado. contábil. A primeira pergunta é a Tá, seguinte: e como se dimensiona valores? Foi naquela etapa ainda anterior. Como se dimensiona valores por fases? Há alguma metodologia? mas valores relacionados ao Estava na parte de orçamento, resultados. Quem perguntou foi é, a Ângela. Ângela, se puder explicar melhor, tá?
Então, vou para a próxima. Ó, como ter uma instituição sem CNPJ? Instituição acho que exige realmente o CNPJ. A questão é que você pode ter uma formatação de um coletivo, né, de pessoas que vão desenvolver projetos de uma maneira mais autônoma, sem esse nível de formalização. Mas instituição realmente não tem como fugir, né, quando a gente traz essa categorização, né, do CNPJ. Outra dúvida foi: eu posso inscrever o mesmo projeto várias vezes? Tenho ideia de projeto por tempo indefinido, resultado a longo prazo. Eu posso escrever o mesmo projeto várias vezes? Depende, pode, nada impede. E até você conseguir o mesmo projeto em editais diferentes, em oportunidades diferentes, né? Ampliando, né? Como eu trouxe a questão da gente trazer metas de um projeto que tem um orçamento de 500 mil, a gente vai conseguir 100 mil aqui, 200 mil ali, e o restante 200 mil em outro patrocinador. E com certeza, e o ideal é que a gente tenha, como eu trouxe lá atrás, é importante a gente ter esse mesmo projeto, que seja aquele, né, central, estruturante da organização, que é o que pactua diretamente aí para o alcance do projeto, para a gente ver esse impacto a longo prazo que a gente quer. Porque a gente não vai ver esse resultado de um ano para o outro, né? É muito difícil a longo prazo, né? A outra lei foi: e para vender projetos, posso fazer parcerias com institutos diferentes? Posso ter parcerias com institutos diferentes? Inclusive, seria maravilhoso se a gente pensar, né, numa comunidade que tem, sei lá, 3 organizações sociais que trabalham uma mesma criança, imagina, 3 organizações sociais trabalhando aquela criança em dimensões diferentes. Se a gente fizesse um projeto comum e a gente compartilhasse, fizesse estudo de caso, o Sidney, né, Sidney, a gente tem uma experiência muito bonita, assim, da gente fazer estudo de caso com equipamento público. Se a criança é assistida pelo CREAS, pelo CRAS, né, local, seria maravilhoso que a gente dialogasse com esses outros equipamentos, né, e pensasse em soluções, em parceria com outras organizações, esses equipamentos em si. Seria ótimo. Esqueci de falar o nome das pessoas antes da pergunta, né? Mas nunca é tarde demais. A Ângela perguntou o seguinte: como faço para vender projeto para uma PPP ou governo? Um MEI resolve? Parceria público-privada. Aí já entra em uma especificidade, Ângela, que pode inclusive variar de município para município, estado para estado, isso pode variar muito em termos de parceria, né, com o governo também. O MEI aí depende, isso também é muito relativo, Ângela. Tem que ver como que é a legislação local, o que que determina, pode, não pode, né, em relação a isso. Então, gostaria de saber se um MEI resolveria, ao menos, para eu passar o esqueleto de um projeto, porque em cada local vai ser um. Aí eu gostaria de fazer parcerias. Por exemplo, tem um projeto bacana na educação. Eu vou e converso com você, apresento o projeto, e eu faço parceria com vocês? Eu posso? Claro, enquanto MEI pode. Você é uma prestadora de serviço para uma organização, pelo que eu estou entendendo. Você pode elaborar o projeto para essa organização, contribuir com o gerenciamento, se for o caso, né, dessa organização. Enquanto MEI diretamente com a organização, eu acho que isso é muito possível. Agora, parceria público-privado, editais, precisa entender realmente, né, qual que é a estratégia para você ter. Os editais, na maior parte das vezes, já está direcionado para a organização do terceiro setor, né, formalizada, então é um coletivo, uma associação, Entendi. então depende muito da estratégia, né? Legal. Entendi. Mas só mais uma pergunta. O edital, qual plataforma que eu acho esses editais? Porque o que eu percebo é que quando se divulga, 2 dias, 3 dias. Acabaram de divulgar que o prazo final no dia 26. Eu Tem acho. algumas, eu acho que a gente pode criar, Ângela, redes para a gente tentar, igual a gente tem tentado fazer no grupo, né, de compartilhar, só que tem outras estratégias também,
tem o Bússola Social. Inclusive, gente, eu acho que é interessante isso, Ângela, quem souber de plataformas como acesso a editais, joga no chat aí. Isso é bem legal, essa troca. E também tem eu não lembro o nome, mas você consegue criar um mecanismo de receber e-mail, e aí alguém da tecnologia Ibra me salva, quando tem um termo específico. Ei, Jairo! Quando tem algum termo específico, tipo edital, terceiro setor, você consegue fazer essa notícia meio que chegar no seu e-mail, sabe? É Tem um o Google nome isso. Alerta. Eu vou mandar o link aqui. Você coloca o termo-chave ali nesse link que eu mandei, e aí todas as notificações que tiverem, inclusive você pode pedir para mandar por e-mail, vai receber para você. Você vai receber. Isso Se tiver também alguma é bem dúvida, legal. depois entre em contato com a gente que eu dou suporte. Bom, olá, boa noite para todo mundo. Eu vou sair um pouco, não vou sair do tema, mas eu vou sair um pouco desse eixo aí que está sendo a questão da estruturação e tal, mediante CNPJ, e vou para uma outra questão, um outro ponto que talvez eu devesse ter pontuado ele lá atrás, que é relacionado à questão da prestação de contas e avaliação. Maria, você acabou de citar um exemplo aí que eu achei super da hora, que é sobre os públicos, sejam eles educandos, crianças, adolescentes, jovens, idosos, em situação de vulnerabilidade, que é acompanhado pela rede socioassistencial, aí nas figuras dos CRAS, CREAS e demais equipamentos que compõem a rede. E aí, pegando um pouco esse gancho dessa coisa dos coletivos que atuam nos territórios predominantemente periféricos, né? Que atuam nesses territórios, que inclusive é o campo que mais se dá assim, a minha prática socioeducacional, política e subversiva. Eu queria compreender como que a gente consegue trazer para os critérios avaliativos. É óbvio que tem diversas diretrizes que já são apresentadas no edital, né, e que a gente precisa ficar atento a isso. Mas eu fico pensando como materializar em uma avaliação, em uma prestação de contas, esses aspectos que são extremamente subjetivos. Por exemplo, nesse exemplo que você traz, que é o lance da alfabetização, quando você faz uma avaliação e você percebe que, numa perspectiva quantitativa, 60 educandos se alfabetizaram, porém 10 não conseguiu alcançar aquele parâmetro ali para estar junto aos 60, porém, esses educandos, eles eram faltosos na escola, eles pararam de faltar, frequentam mais as aulas, entendeu? E, inclusive, existem os esforços para a realização das atividades de casa, junto com a família. Porém, ele não dominou a alfabetização, ele não conseguiu ser alfabetizado. Como que a gente contempla essa maravilhosidade, porque isso para mim é incrível, sabe? Apesar de não ser o resultado, o objetivo fim, não ter alcançado a meta, um resultado muito necessário, muito importante. Como trazer isso para a prestação de contas, para o resultado, né? Principalmente para a equipe, sacou? Quando a gente trabalhou, inclusive lá atrás, lá no início já, quando a gente trouxe a árvore de problemas e de soluções, a gente já trabalha ali no início, quando a gente está desenhando o projeto, os resultados que a gente pretende alcançar. E a gente precisa trazer isso no monitoramento e avaliação. Quando a gente fala dos indicadores que a gente está medindo, a gente precisa descrever esses resultados, que a gente vai ver alcançar pelos indicadores. Então, se a gente tem um resultado objetivo em relação à defasagem, à alfabetização, e a gente sabe que com o apoio psicossocial, a interlocução com a rede socioassistencial, pode gerar esses outros resultados que você já trouxe, isso já está mapeado lá no início. E aí eu vou acompanhar esses alunos a partir desses resultados que eu estou esperando também. Perfeito. Entende? Então, é Entendo. bem lá no início mesmo do desenho, né, do nosso projeto, que a gente pensa nessas expectativas que a gente tem do cenário atual, de problema, de problemática, e aquela solução que a gente pretende promover para alcançar os resultados e o impacto que a gente deseja.
Perfeito. entendeu? Então, a gente, quando está elaborando para a gente está falando de alfabetização, a gente sabe, eu trouxe essa questão da interdependência, né? A gente sabe, por ser não tangível, a gente não está produzindo uma caneca, né? O que a gente está produzindo são resultados que a gente não consegue quantificar, né, dessa maneira, né, tão fácil. São pouco tangíveis, né? Mas a gente cria formas, e muito pela experiência também, do que a gente tem na organização, da gente ir vendo que, pô, aquele carinha ali melhorou nesse quesito porque teve a conexão com a rede que fez essa ação, e aí a gente já consegue trazer isso estruturado para o projeto também, Bacana. apresentando esse resultado. Eu só ia fazer um comentário. O alerta do Google cria um e-mail separado para ele, porque chegam 300 mil mensagens no dia, e aí você não vai dar conta de ver o que é de alerta e o que é seu. Então, cria um e-mail separado só para receber os alertas, porque senão você vai ficar Boa doido. dica, boa dica. E é uma boa, né, Karine, essa do e-mail, né? Com o É uma tema. boa, eu já experimentei, mas eu cometi esse erro, fiquei quase doida, então já estou alertando para quem for fazer não cometer esse erro. Inclusive, tendo um e-mail, Karine, pode compartilhar até com outras pessoas da organização, para que uma pessoa só talvez não dê conta de acompanhar tudo, né? Tudo, porque são muitas oportunidades. Teve uma dúvida aqui, Lê, da Saora, não sei quem está aí como representante, que é: e se conseguir captar apenas 50% do projeto, como fazer a prestação de contas? De 50% do projeto. A gente, a partir dessas metas que vão criando, os resultados que a gente espera, eles vão vir em menor proporção, né? Talvez, claro que se o que a gente captou não vai dar conta de uma equipe psicossocial, a gente não vai trazer os resultados que a gente espera que a equipe psicossocial promova dentro do projeto, porque a gente não tem equipe psicossocial. Então, a gente vai prestar contas em relação ao que a gente teve de equipe, de executado, de implementado. E aí, é a Didi que está aí? Deve ser a Didi, beleza. A gente precisa ter, gente, uma coisa muito importante que é alinhamento de expectativa. A gente precisa alinhar a expectativa daquele que está patrocinando com o que a gente está entregando. Olha, o projeto custa 100 mil, você está oportunizando 50 mil, está transparente que eu não consigo entregar tudo isso aqui, e por ser metade, a gente vai entregar isso, isso e isso. Ok, vamos alinhar a expectativa com todo mundo. Se captou mais 50 com outra, a gente faz o mesmo processo. Ok? Neemias, para fechar. Só tentar contribuir um pouco com a questão que a Ângela levantou das PPPs. Na verdade, a organização da sociedade civil é uma parte desse P. Então, é uma parceria público-privada. Nós somos uma parte, mesmo que não visando lucro, nós somos iniciativas privadas. Entidade é uma iniciativa privada, por isso o CNPJ. E tem alguns, não só editais, mas alguns ministérios e algumas coisas que não permitem a terceirização do serviço fim. Então, tem que ter muito cuidado quanto a isso. Então, às vezes, você faz uma parceria com uma outra entidade, né, ou com uma MEI, que não é permitido pelo edital ou pelo financiador. Está escrito lá. E tem essas condicionantes também na 13019, sabe? Então, eu não posso transferir a atividade fim, já que eu sou a parte dessa parceria público-privada. Então, eu tenho que ter muito, muito cuidado com essa questão. É claro que o edital da Renova, por exemplo, permitiu que MEI, permitiu que pessoas físicas participassem do edital. Isso era um edital único, exclusivo da Renova, né? Quando você trata de ministérios e de FIA, por exemplo, o CNDCA do município, ou FUNCAB, sabe? Isso tudo traz regulamentos e regramentos
que é muito, muito perigoso a terceirização parceria da parceria da parceria. Isso é muito complexo, tá, gente? Eu falo que é muito arriscado. Muito bom. Boa E um noite, ponto, parabéns. Neemias, só uma coisinha, um ponto só importante para ressaltar aqui, gente, que o Neemias trouxe, é a Lei 13.019. Extremamente importante que nós, enquanto organizações do terceiro setor, estejamos aí muito a par, de ponta a ponta, essa lei. É difícil, né, esse letramento jurídico, mas é importante a gente se exercitar, a gente, né, cada vez mais, né, se familiarizar com alguns termos, a gente precisa disso. Então, a Lei 13.019, que traz toda essa organização de parcerias, né, com o poder público, organizações do terceiro setor, é bem importante a gente estar bem afinado com isso, tá, gente? Enfim, gente, para a gente fechar aqui, a gente queria agradecer muito realmente aí o tempo de vocês, a disponibilidade de vocês estar com a gente aí numa noite, né, juntos aí, para a gente trazer um pouquinho. Espero que a gente tenha conseguido semear um pouco, né, de boas práticas. Tenho certeza que vocês, nós, aí, enquanto organizações do terceiro setor, o quanto a gente já gera, né, de impacto. E talvez o que falte é realmente a gente trazer uma sistematização para que a gente não tenha esse sentimento de estar apagando incêndio o tempo todo, né? Que a gente realmente saiba os resultados, tenha propriedade para apresentar os resultados que a gente está se propondo, né, que a gente está promovendo nas nossas organizações, né? Espero que a gente tenha contribuído um pouquinho com isso aí. Que alegria mesmo que a gente consiga fomentar, né, mais esse tema que é tão importante e tantos outros. Fiquem à vontade para acessar a gente lá no Instagram, @redepocante, contribuir trazendo temas, né, para a gente ter momentos proveitosos aí como esses. E é isso. Mais uma vez, muito obrigada. Coração cheio por aqui.